Boa tarde, senhores, tudo bem? É uma dúvida, se vocês falaram e eu não peguei, até peço desculpa. No xadrez, ainda saem jogadas novas? Existe essa possibilidade? É comum ou não? Tudo que, tudo que você pode fazer no xadrez, hoje praticamente já se tem conhecimento disso. Obrigado, um abraço aí pra vocês. Boa. Boa pergunta. Eu acho que acontece em jogadas novas todas as partidas, né? É muito difícil uma partida idêntica à outra depois de um certo número de lances, assim. Sempre vai desviar. É impressionante. Uhum. É que talvez o que ele tá perguntando é se tem aberturas novas, assim. Porque a jogada... aberturas novas já não é. Jogada nova sempre vai ter, né? Uma hora você vai seguir um jogo parecido e uma hora muda. Uhum. Mas sempre muda. Isso é curioso, né? não tem como não mudar. Né? Mas não é uma loucura isso? Às vezes eu fico pensando, como que é possível? Sempre tem todo jogo tem novidade. Cara, Mas poucas com interesse, né? Agora, o que tem essas aberturas e defesas, essas... É difícil você criar uma abertura nova, assim, que faça minimamente sentido. Você pode criar uma bobagem qualquer e falar que é teu nome. Mas não tem sentido. Eu acho que até essa bobagem qualquer alguém já deve ter feito e... A maioria. A maioria tem. Mas assim, vamos dizer, imagina um lance muito ruim no começo e depois mais outro ruim depois. Então, provavelmente ninguém pensou tão ruim, né? O que compõe uma abertura são quantos movimentos? É o primeiro só? São 2, 3? Não tem regra, mas geralmente a abertura a gente fala com o ponto de vista das brancas e defesa ponto de vista das pretas. Mas depende. Por exemplo, você faz avança E4, primeira jogada, abre o peão do rei. Não tem abertura ainda, depende do que o preto vai fazer. Aí o preto pode jogar defesa siciliana, defesa francesa, defesa um monte de coisa. Aí você tem variantes dentro de cada uma dessas defesas, né? Então tem algumas ideias novas que têm surgido. Por exemplo, aquele gambito lá da francesa, que tá super na moda. Não, tem nome aquilo? Não tem nome. Eu acho que ainda não tem um nome aquilo. Alguém jogou isso? Eu não sei nem por que as coisas têm nomes, assim. Assim, ninguém sabe de onde é que vem os nomes das aberturas. A gente só sabe que tem os nomes ali, né? Você viu quando ele jogou isso? No torneio agora? Não, você viu essas partidas? A variante da francesa? Você viu, não? Ah, sim. Não, essa partida eu não vi. Não viu? Acho que não. Que foi um cara que criou uma coisa nova? Não, é uma variante que tá dentro dessa defesa francesa, por exemplo, é um exemplo. Que entrou na moda alguns anos atrás, assim. Esse aí teve um jogo no campeonato que foi agora nesse fim de semana. Aí eu perguntei se ele tinha visto. Porque a gente tem muito isso de acompanhar os jogos pra ver o que as pessoas estão jogando e se tem alguma ideia interessante, diferente, né? Porque muito do trabalho de quem treina é isso. Além de você criar um treinamento específico, de ler um livro e tal, é você simplesmente ver os jogos que estão acontecendo. Então hoje estava tendo um torneio na Alemanha, aquele fechado lá. Então são 5 jogos. Pra quem é profissional, leva a sério, o cara tem que saber o que aconteceu nos 5 jogos, porque pode ter tido uma ideia interessante, pode ter tido uma partida legal lá. Mas é frequente acontecer alguma ideia muito inovadora que ninguém fez antes, principalmente na abertura ou na defesa? Muito assim inovadora, que vai mudar muitas coisas, é difícil, mas sempre surge ideias novas hoje em dia. O cara que ele joga bem, toda partida que ele jogar, ele vai tentar fazer alguma coisa diferente do que ele fez antes, assim. Ele repetir exatamente a mesma coisa nunca vai acontecer, né? Ele sempre vai tentar melhorar pelo menos um pouquinho. E tem muito jogador novo, muito assim, esses jogadores, alguns da Índia, do Uzbequistão, que estão entre os melhores do mundo dessa geração nova, que eles estão com um treinador ali o tempo inteiro. Então, assim, o trabalho dos caras é encontrar ideias novas. Vamos dizer que tem a defesa siciliana, por exemplo. Aí tem uma sequência de lances que todo mundo já sabe que termina em empate, se os dois jogarem certo. Aí eles vão analisar, ver se dentro dessa sequência tem um lance um pouco diferente para desviar disso. Porque quando você desvia, você bota o seu adversário numa situação difícil. Porque o cara não vai estar preparado para aquela decisão, para aquela jogada. Então, esses jogadores mais novos, principalmente, têm muitas ideias novas, porque eles têm energia para preparar, para treinar ideias novas o tempo todo, né? Os jogadores mais experientes geralmente jogam mais na zona de conforto, repetem o que eles já fizeram a vida inteira, usam mais do conhecimento, usam da experiência para tentar ganhar os jogos. Então, os jogadores novos, geralmente, eu gosto bastante também de seguir, né? Vários deles. Sim. A gente fala bastante isso. E atualmente tu usa qual? Se tu sai com as brancas, o que tu faz hoje?
Hoje eu mais jogo E4, que é o peão do rei. Peão né? do rei. E se tu for as pretas? Se o cara fizer a mesma coisa, eu costumo jogar siciliana. Que é aquela Que é, mais que do é do cantinho. bispo que tá do lado da dama. Isso. Mas aí a minha pergunta é, quanto tempo tu decide que tu tem que mudar as tuas aberturas, ou tu fica pro resto da vida com ela? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma muito. ótima. Cara, tem coisa que fica muito tempo ali com você e que tá com você porque você se acomodou. Aham. Tem coisas que estão com você porque você realmente confia, né? Então tem uma distinção aí. Mas assim, não tem limite de tempo, né? Você pode passar muitos anos jogando uma mesma coisa. Há quanto tempo, por exemplo, tu tá nessa estratégia da siciliana ou do peão do rei? De fazer só isso, acho que uns 3 anos, talvez. Mas e antes... Siciliana? A siciliana é a minha vida toda. Tu já tentou fazer outra? Por que tu gosta dela? Qual que é o lance? Então, primeiro era uma relação de dependência, assim, de você se acomodar com o negócio, né? Só que aí com o tempo eu comecei a estudar outras coisas e perceber que realmente eu gostava mais das antigas, né? Entendi. Então aí eu terminei ficando ali. Mas não fazendo exatamente as mesmas coisas sempre, né? Eu preciso ir me atualizando dentro das aberturas que eu jogo. Porque se eu tentar toda vez fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Né? E tu tem alguma visão sobre isso? Então, a siciliana, por exemplo, é uma que às vezes você joga a vida inteira porque você tem, sei lá, umas 15, 20 sicilianas diferentes. Então você jogar siciliana não quer dizer muito. Agora, se você jogar o mesmo tipo de siciliana por muito tempo, ou o mesmo tipo de qualquer defesa por muito tempo, aí sim você pode ser um alvo um pouco mais fácil para os adversários, né? Eu sempre tive o hábito de jogar ou siciliana ou jogar E5, né? Que é o peão do rei. Que também não tem um nome específico. E pra mim foi sempre a vida inteira essas duas opções. E tentar sempre... Você vai se atualizando e você vai tentar adivinhar o que o adversário vai querer jogar contra você. Não, e essas duas respostas são as melhores estatisticamente, assim mesmo. Então tem isso isso acaba também. ajudando a gente a ficar só nisso. Né?